Antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Agora vamos para esse corte, que esse corte tá imperdível. Flamengo e Fluminense buscam parcerias para vender naming rights do Maracanã. Clubes têm trabalhado em um plano comercial para potencializar a arrecadação do estádio. Flamengo e Fluminense têm trabalhado juntos em busca de empresas interessadas em comprar o naming rights do Maracanã. Na visão da dupla, o estádio tem tudo para ter um forte parceiro. Bancos privados foram citados como possibilidades por BAP, presidente do Flamengo, durante a apresentação do Conselho Deliberativo na semana passada. Ele usou como exemplo o Allianz Parque, a arena do Palmeiras, que daria margem de lucro 30% superior à do Maracanã. Esse número tá mal apresentado, né? Não é 30%. 30% é de margem total, né? Da porcentagem total. Se você considerar, o Maracanã dá ao Flamengo algo em torno de 45% e o Allianz é em torno de 70%. Então é quase de margem, quase o dobro de margem, tá? Bom, continuando. Mais 30% em números absolutos. O projeto tem o aval do Fluminense, que divide a administração do Maracanã com o Flamengo. A dupla conversou sobre a possibilidade na última reunião entre as partes e tende a debater possíveis empresas nos próximos encontros. Com 20 anos de gestão pela frente, o consórcio Fluminense e Flamengo tem trabalhado em um plano comercial para dobrar a arrecadação dos patrocinadores. Justo. A questão do naming rights passará pela viabilidade jurídica e permissão do contrato firmado com o governo do estado. O assunto não foi especificado no edital, não mesmo. No governo, não há um consenso. Uns acham que pode, outros acham que não. Isso teria que ser negociado. Bom, nós vamos falar sobre essa negociação. Na live de hoje, a gente vai falar sobre essa negociação. E a gente vai falar sobre uma coisa um pouco mais direta. Porque é o seguinte, quando a gente falava do naming rights do estádio do Flamengo, a gestão passada falava em algo em torno de 1,5 bilhão de reais. E agora? Quanto estaremos falando? Trata-se do estádio mais icônico do mundo, talvez. Talvez junto com Wembley, que já nem é mais o Wembley. Talvez com o estádio Azteca, que também teve 2 Copas do Mundo. Enfim, sem dúvida é um estádio no Brasil icônico. Quanto valerá o naming rights do Maracanã? Se o estádio do Flamengo era 1,5, esse estádio que é do Flamengo, é do Fluminense, de bônus tem o Fluminense, e ainda é o Maracanã, deve valer mais. Mas é um pouco mais complicado do que foi noticiado aí na notícia do GE. Essa matéria não citou um outro problema, uma outra situação. O estádio é tombado, e o estádio foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, o INEPAC. Isso aconteceu em 1998. Ou melhor, o processo começou em 1998. Esse tombamento reconhece o Maracanã como um patrimônio cultural e histórico, principalmente por sua função simbólica. Tá? Bom, o INEPAC é do governo do estado. Em 2000, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, também iniciou um processo de tombamento federal. Esse para incluir a questão imaterial. Ou seja, tem 2 níveis aí de proteção, tá? O IPHAN, que é o Instituto Nacional, justificou o tombamento pela importância histórica, urbanística, paisagística e afetiva do estádio. Ele destacou marco do futebol mundial, palco da Copa de 50, shows históricos como Frank Sinatra, Madonna, etc. Eventos globais como Copa do Mundo e Olimpíadas. E deu destaque forte à questão do patrimônio imaterial, que aí inclui o nome do estádio. O tombamento federal não bloqueia a reforma ou mudanças, mas exige projeto aprovado pelo IPHAN, estrutura original preservada e qualquer mudança de ordem imaterial que altere o valor imaterial deve ser consultado ao IPHAN. Bom, isso é o que está no papel. Isso é o que está no papel. O que eu fiz? Isso não foi agora, tá? Isso foi já faz tempo. Eu fiz 2 consultas. Eu fiz uma consulta no IPHAN
e fiz uma consulta no INEPAC. No INEPAC eu falei com uma pessoa que trabalha no INEPAC e uma pessoa que saiu do INEPAC, foi para o IFAM e agora trabalha com restauração. E as opiniões com relação à venda de naming rights foram complicadas, não foram tão simples. E foram divididas. Vamos ver aqui o que as pessoas disseram a respeito disso. Olha só. Vou ler aqui para vocês o que está na tela. Deixa eu só melhorar aqui para vocês conseguirem enxergar, né? Senão vocês não enxergam nada. Eu sei que a letra fica pequenininha, mas é o que dá para fazer aqui com o material de hoje. Abre aspas. Quando o estádio do Maracanã foi tombado pelo INEPAC em 98, o processo reconheceu não apenas o valor arquitetônico e histórico do estádio, mas também o seu valor simbólico e cultural, o que inclui o nome Maracanã como parte integrante da sua identidade. Inclusive, em 21, houve uma tentativa de mudar oficialmente o nome do estádio para homenagear o Pelé, o que gerou grande polêmica pública. Na época, o próprio INEPAC se posicionou contrariamente à mudança, argumentando que o nome Maracanã possui relevância cultural e histórica protegida pelo tombamento e que sua alteração violaria o espírito de proteção patrimonial. Bom, isso é a visão dessa pessoa. Essa pessoa trabalha no INEPAC, está no INEPAC hoje, tá? Para a segunda consulta. Sim, o nome Maracanã faz parte da proteção legal do tombamento estadual. Qualquer mudança no nome precisaria aprovação do INEPAC, o que é altamente improvável dado o valor simbólico consagrado. Bom, essa pessoa, ela diz que não vai poder vender o nome rights. É isso que ela está dizendo aqui. Mas essa pessoa não tem, não é uma informação absoluta e definitiva, tá? Pode ser, existem outras vertentes. Há uma outra vertente, que essa me parece ser a mais provável, que diz o seguinte: essa pessoa trabalhou no INEPAC, trabalhou no IFAM e agora trabalha com restauração. O INEPAC, tombamento estadual, e o IFAM, tombamento federal, não proíbem a venda do naming rights, mas exigem que o nome Maracanã seja mantido de alguma forma, seja como nome popular ou em conjunto com o patrocinador. Exemplo, Arena Maracanã Petrobras. Patrocinadores devem adicionar seu nome, mas o Maracanã deve permanecer de alguma forma. Exemplo, Itaú Maracanã. Esse comentário que eu vou deixar na tela com mais clareza aqui para vocês, me parece ser o mais adequado. Essa pessoa trabalhou tanto no INEPAC quanto no IFAM e agora trabalha com processos de tombamento e restauração. Essa versão me parece ser a mais protegida e mais viável, tá? Mas lembremos, quando eu peguei essa informação desta segunda fonte e voltei às pessoas que trabalham no INEPAC, elas disseram que não haveria essa possibilidade. Bom, isso dito, e sem querer entrar no mérito de o que pode e o que não pode, essas pessoas são as pessoas que estão envolvidas em tombamento, tem uma outra história, que é a história que conta todo o processo de destruição do tombamento, quando, por exemplo, foi reformada a cobertura, foi retirada para colocar essa cobertura belíssima, né, mas muito pouco eficiente do ponto de vista acústico. E né, a história desse tombamento e dessa passada por cima do tombamento detalha completamente como o tombamento não impediu em nada a construção dessa nova cobertura. Simplesmente foi destruído, tá? Passaram por cima. Peitaram, disseram que havia um tombamento parcial. Não existe tombamento parcial, tá? O que foi feito na época foi sim um processo que ignorou as questões jurídicas. Ignorou. Simplesmente foi ignorado e simplesmente foi feito. O que vai acontecer a gente não sabe. O que eu acho são dois pontos importantes. O primeiro, acho que tem um valor absurdo o naming rights do Maracanã. Acho absurdo, acho que é um valor extraordinário. Segundo, acho que vai ser
delicado esse processo. Acho que não vai ser um processo simples. Terceiro, acho que o nome Maracanã vai ser mantido com a adição de um terceiro nome, de um patrocinador e etc. Lembrando que o INEPAC é estadual. Portanto, exemplos de outros estados não valem, porque é um tombamento estadual. Tem um tombamento estadual, tem um tombamento federal. Só para deixar isso claro. Mas tem lá o estádio de Mogi das Cruzes. Bom, tem. Só para lembrar aqui as diferenças, tá? E aí, curtiu esse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação para não perder nenhum lance aqui no Mundo na Bola. E a gente se vê no próximo corte. Até a próxima.